Eu acredito que a melhor forma de alimentar a igreja é a pregação expositiva. Deus nos deu livros inteiros da Escritura. Na sua carta de amor, onde Ele mesmo se revela, Ele dá trechos inteiros. Imagine que você receba uma carta de amor. Você não vai querer ler só a introdução, ou só o meio, ou só a conclusão. Você vai querer ver a carta inteira. Você que está namorando, você que é casado, que manda cartas ainda, né? Hoje é tudo pelo Zap, mas ainda assim, né? Você quer ler a mensagem inteira. Assim é a palavra do nosso Deus. Nós precisamos conhecê-la inteiramente para conhecer completamente a vontade de Deus para nós. Mas, enquanto nós estamos nos adaptando aqui, nós estamos chegando, conhecendo, vendo as necessidades e as oportunidades da igreja, eu quero trazer uma pequena série de sermões temáticos aqui para nós, que não deixa de ser expositivo. Porque para mim, pregação expositiva se resume a 3 coisas básicas. Todo pregador, ele precisa subir ao púlpito e fazer 3 coisas básicas. Ler o texto, explicar o texto e aplicar o texto. Semana após semana, este é o meio que Deus estabeleceu para a igreja ser alimentada. Ler o texto, explicar o texto e aplicar o texto. Então, ainda que temáticos, esses sermões vão expor alguns textos das Escrituras. E eu dei o nome para essa série de sermões de nome acima de todo nome. Nada melhor para começar o ministério aqui do que expor Jesus, do que apresentar Jesus segundo as Escrituras, e através dos títulos que ele recebeu. Isso nos dá esperança, isso fortifica a nossa fé, isso nos auxilia nos momentos de provação e tentação. Lembrar dos títulos de Jesus, porque somente Ele é nome acima de todo nome, e nome pelo qual importa que os homens sejam salvos. É o nome de Jesus Cristo. Hoje, nesta noite, eu quero expor um texto, e você pode abrir lá, está em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Gênesis, capítulo 3. Versículo 15. E o título deste sermão é Jesus Cristo, a semente da mulher. O primeiro título que Jesus recebe nas Escrituras é semente da mulher. Gênesis capítulo 3, versículo 15. Mesmo assentados, mas com toda a reverência, vamos ler a palavra do nosso Deus. Gênesis capítulo 3, versículo 15. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este ferirá a sua cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós dependemos do Senhor para entender esse texto. Que o Teu Santo Espírito nos dê a iluminação necessária para entender e aplicar esse texto às nossas vidas. Nós dependemos da ação do Teu Santo Espírito e é isso que nós rogamos neste momento. Em nome de Jesus. Amém. Jesus Cristo recebeu um nome que está acima de todo nome. E os títulos que ele tem, de Gênesis a Apocalipse, revelam um caráter incomparável. Os títulos que Jesus recebe revelam quem ele é. E meditar nesses títulos para nós cristãos é algo de suma importância, como eu já disse, para fortificar a nossa fé, para aumentar a nossa confiança nas promessas que ele fez, para descansar na salvação pactual e para enfrentar os dilemas desta vida. Eu quero fazer um convite para você, que você contemple a grandeza de Jesus Cristo,
O nome dele não é apenas uma palavrinha mágica que você cita e coisas acontecem. Ele é o nome que está acima de todo nome. E nós até cantamos, né? Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Esse é o nome de Jesus. Mas no meio da nossa correria, da agitação do dia a dia, né, do nosso trabalho, dos nossos estudos, essa prática de parar para refletir, para meditar nos títulos de Jesus, tem sido negligenciada, tem sido deixada de lado. Às vezes nós queremos muita ação, muita atividade, muito ativismo. Mas não é método. Não é ação. Nós só podemos encontrar graça e misericórdia em Jesus Cristo. O poder que nós precisamos para vencer o pecado, para vencer a tentação, para lidar com o sofrimento no nosso dia a dia, está somente em Jesus Cristo. Por isso o apóstolo Paulo exemplifica isso na própria vida. Ele diz, não é? Para mim o viver é Cristo. E o morrer é lucro. A gente só entende que morrer é lucro se a gente compreender que o nosso viver é Cristo. Uma doutrina que para mim é muito preciosa. A doutrina da união do crente com Cristo. Nós estamos unidos. Nós falamos o texto que o irmão leu no começo do culto, faz menção a isso. Estar unidos a Ele. Numa união mística, onde Ele nos compra através do sacrifício e nós assimilamos a vida dEle na nossa vida. Por isso o autor de Hebreus nos exorta, no capítulo 3, versículo 1, a considerar Jesus. Talvez o que falte na sua vida não seja procurar uma nova revelação, não seja procurar uma nova profecia, um novo profeta, um novo apóstolo. O que você precisa é considerar Jesus. Considere Jesus diante dos seus dilemas. Considere Jesus diante dos seus sofrimentos. Considere Jesus diante das suas dúvidas. E é nele que você vai encontrar graça e misericórdia. Porque somente Ele é nome acima de todo nome. Que possamos redescobrir a beleza de olhar para Jesus. Permitindo que a presença dEle, Ele está em nosso meio, Ele está no meio da igreja. E isso molda a nossa jornada. Isso nos ajuda nas curvas da vida. Porque Ele é a semente prometida. Ele é aquele prometido no Gênesis. Ele é aquele a quem os sacrifícios do Antigo Testamento são apenas sombras. Ele é aquele que os profetas anunciaram. Ele é aquele que os evangelhos apresentam. Ele é aquele que as cartas dizem que é o fundamento da igreja. E ensina como a igreja deve viver a partir dele. Ele é aquele a quem o Apocalipse diz, Ele reina sobre todas as coisas e vence sobre todos. É interessante que às vezes a gente tem medo de ler o Apocalipse, né? Porque tanta coisa que acontece, é besta, é dragão, é falso profeta. Mas se você ler cuidadosamente, você vai ver que Jesus Cristo sempre vence. Jesus Cristo vence a besta, Jesus Cristo vence o falso profeta, Jesus Cristo vence o anticristo, Jesus Cristo sempre vence, porque somente Ele é nome acima de todo nome. Mas tem uma questão aqui. O texto começa dizendo, porém, inimizade. Há um conflito nessa história. Em toda a história bíblica, Satanás, aqui representado na serpente, sempre vai demonstrar
hostilidade terrível, hostilidade intensa contra a semente da mulher. Aliás, o título desse sermão foi retirado daqui. Porém, inimizade entre a tua descendência, o texto originalmente diz entre a tua semente, a semente da serpente, e o descendente da mulher. Este te ferirá a cabeça, e tu lhes ferirás o calcanhar. O termo hebraico aqui dá a ideia de continuidade. Nós temos algo que na teologia a gente vai chamar da teologia das duas sementes. E essa teologia das duas sementes vai desenrolar e apresentar o conflito constante entre o povo de Deus e o povo do maligno, entre o trigo e o joio. E vai culminar lá em Apocalipse capítulo 12. Deus colocou Adão e Eva num jardim lindo. Toda árvore daquele jardim é bonita de ver. Todos os frutos ali são deliciosos. Mas há uma árvore que Deus disse: da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comerdes, certamente morrerás. Não tinha nada venenoso naquela fruta. Pelo contrário, pelo texto parece que ela era muito bonita, ela era muito aprazível. Não, os frutos dela não são feios. A característica predominante desta árvore é o que Deus disse sobre ela. Pois o Deus que é misericordioso e generoso disse: vocês podem comer de todas as árvores, menos dessa. De todas as árvores você come, mas dessa não. O que Deus está falando aqui, olha, Adão, Eva, provem o seu amor e a sua confiança em mim, a sua obediência, e confiem que eu sou um Deus generoso, eu estou te dando tudo, eu vou te dar tudo o que você precisa, mas esta árvore não. Confie como seu pai, confie e me obedeçam. Esse é um chamado já em Gênesis que vem até nós. Confie em Deus mesmo quando tudo parece estranho. Mesmo quando tudo parece caminhar para algo que vai contra a vontade de Deus. Mas eu prefiro confiar e obedecer em Deus. A gente canta, né? Crer e observar tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. Mas Satanás canta uma música diferente. Satanás diz para Adão e Eva: creiam em mim e observem tudo que eu ordenar. Os pecadores obedecer não devem, nada do que Deus mandar. Essa é a canção da serpente ali no jardim. Ele está dizendo: olha, Deus colocou vocês nesse jardim cheio de árvores gloriosas, cheio de frutos deliciosos. E Ele disse para vocês: vocês não devem comer de nenhuma dessas árvores. Ele muda a palavra. Ele coloca dúvidas. Então, Adão e Eva caem, se tornam nossos representantes federais. Mas no meio do juízo, e aqui brota Gênesis 3,15, Deus anuncia o plano redentor. E Ele nos dá a garantia. No fim das contas, no fim de tudo, a semente da mulher vai vencer. Ele vai pisar na cabeça da serpente e vai restaurar o homem que foi caído. E isso acontece na cruz. É na cruz que Cristo pisa na cabeça da serpente. A grande ideia desse texto, e vocês vão ouvir falar muito enquanto eu estiver pregando
nas minhas próximas pregações, grave isso. Quando eu falar a grande ideia, a ideia desafiadora, a grande proposta, eu quero dizer algo que vai resumir esse texto. E o que resume esse texto, a grande ideia que Deus quer que nós gravemos em nossa mente e nosso coração, é que Gênesis 3,15 nos revela que Deus, ao prometer Cristo como a semente da mulher, nos chama a viver confiando na vitória dele e lutando pela graça contra o pecado. Confiar na vitória de Cristo e viver lutando pela graça contra o pecado. Então, 3 promessas são feitas nesse texto. E eu quero passar por essas 3 promessas aqui. A promessa da inimizade, a promessa da vitória e a promessa do sofrimento. Há 3 promessas. A promessa da inimizade, a promessa da vitória e a promessa do sofrimento. O texto começa então apresentando a inimizade. A promessa aqui é que haverá inimizade. Porém, inimizade entre você e a mulher, isso parte de Deus. As sementes serão divididas. Porém, inimizade entre você e a mulher. Ele está falando para a serpente. Entre a sua descendência e o descendente dela. Após declarar a sentença contra a serpente, ele dirige palavras de maldição para Satanás, o sedutor, o mentiroso. Nós precisamos lembrar que Gênesis 3,15 não é apenas o proto-evangelho, como alguns dizem, não é só a promessa do evangelho, mas Gênesis 3,15 é o fio condutor de toda a Escritura, de toda a história da redenção. Quando Cristo, a semente da mulher, entrou no mundo, Ele não veio apenas para ensinar, não veio apenas para curar, mas Ele veio para travar a batalha final contra a serpente. Há um Jesus do mercado, um Jesus que serve apenas para prosperidade, para curas físicas. Mas o que Jesus fez de maior neste mundo, e esse é o propósito principal dele, vencer Satanás. Enquanto ele esteve aqui, cada encontro com Satanás, através dos exorcismos, cada confronto com os fariseus, cada tentação que ele venceu, cada alma que foi liberta, revelam esse caráter de uma batalha que é cósmica. A serpente agindo nos demônios que Jesus expulsou, na hostilidade que os fariseus apresentaram contra ele, na indiferença de pessoas que não queriam se entregar ao senhorio dele, nas palavras de Pedro, tentando desviar Jesus do seu objetivo, traição de Judas. Desde o jardim do Éden, que foi transformado em pecado, foi transformado em deserto, por causa do pecado. Há uma esperança de que Jesus vai vencer essa batalha. E o deserto será transformado novamente em jardim. Esse conflito vai terminar. Está aqui. Nós vamos viver esse conflito. Apocalipse capítulo 12 apresenta o cumprimento ali de Gênesis 3,15. Apocalipse capítulo 12 mostra a visão de uma criança que está para nascer, e João diz lá que essa criança vai governar o mundo. Mas ele também continua lá em Apocalipse capítulo 12, eu não vou ler todo o texto, eu vou citá-lo aqui por conta do nosso tempo.
Mas o texto lá diz que há um grande dragão esperando o nascimento daquela criança, para devorá-la assim que ela nascer. E o dragão ali, em Apocalipse capítulo 12, é descrito como a antiga serpente do Éden. Tantas vezes o dragão se levantou, não é? No Egito, tentando, através de ordens de Faraó, acabar com o povo. Quando Herodes manda matar os meninos, a própria crucificação foi um ato de tirania. Havia algo satânico, havia algo diabólico. A história da salvação é uma história de guerra, é uma história de batalha. Meus irmãos, a vida cristã não é um parque de diversões. A vida cristã não é um passeio. É inimizade, é guerra. Satanás está furioso. Romanos capítulo 8, versículo 18, nos lembra que a nossa vida cristã é marcada por lutas e aflições. Paulo vai dizer lá em Romanos 8, 18, considero que os nossos sofrimentos atuais. Ele entende, o crente sofre, o crente padece debaixo do sol aqui. Cada dor, cada perda, cada batalha que nós travamos aqui é parte desse conflito cósmico. Nós não devemos nos surpreender com as provações, mas descansar, porque em Cristo nós participamos da vitória final. Nós temos garantia, como Paulo vai dizer, os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Eu não sei qual o dilema que você está passando. Eu não sei quais lutas. Mas nós temos esperança nas lutas. Para o crente, luta é sinal de vida. Cristão, ou alguém que se diz cristão e não luta. Quer trocar alguma coisa aqui? Tá joia. Obrigado, meu irmão. Som. Cristão que não luta, que não tem dilemas na sua vida espiritual, é porque talvez já esteja morto espiritualmente. Se você está lutando, talvez e com certeza é sinal de que há vida. A palavra para você é: esse mundo é hostil. O sol deste mundo queima, mas nós podemos descansar na vitória final. Nós vamos entrar pelas portas da Nova Jerusalém. Jesus, quando subiu ao céu, ele entrou por essa porta. E nessa terra ele prometeu: na casa de meu pai há muitas moradas. O nosso descanso não é aqui. A nossa esperança não é nessa terra. O problema é que nós somos viciados em nós mesmos. Nós achamos que tudo tem que ser resolvido aqui. De vez em quando Jesus dá uns lampejos, sabe? Umas faíscas de descanso aqui para a gente lembrar do céu. Mas no fim das contas, é somente lá que nossas lágrimas serão secas, serão apagadas. Em que áreas da sua vida você tem visto essas lutas? Talvez a influência do pecado, talvez as tentações, talvez as tempestades dessa vida. Talvez nessa luta você precisa de vigilância. E não é só
procurar aqueles pecados mais escandalosos, mas examinar o nosso coração, que Calvino certeiramente afirmou, é uma fábrica de ídolos, uma fábrica constante de ídolos. Paulo nos exorta em 2 Coríntios 13:5, examinem-se para ver se vocês estão na fé e provem a si mesmos. Isso nos chama a uma vida de oração, não é? A uma vida de meditação na palavra. Não como um ritual, mas para fortalecer o nosso coração contra as investidas do inimigo neste mundo. Então há uma promessa aqui nesse texto, promessa de inimizade. Mas o segundo aspecto, a segunda promessa que nós temos aqui, é que é uma promessa de vitória. O texto continua dizendo, e este lhe ferirá a cabeça. No meio dessa maldição aqui, dessa promessa de luta, surge uma mensagem de esperança. O descendente desta mulher, de Eva aqui é Cristo. E algum dia ele derrotará a serpente. Satanás feriria o calcanhar de Cristo, fazendo-o padecer. Mas Jesus pisaria com um golpe fatal, eliminando o poder de Satanás. A razão, o motivo, porque há tanta possessão demoníaca registrada nos evangelhos, não é porque fosse comum naquela época ter endemoniado, como tem em algumas igrejas por aí, onde o endemoniado assume o microfone e dirige o culto. Na verdade, não era não. Você sabe por quê? Você sabe por quê a terra estava sendo agitada pelos demônios? Era porque o Salvador estava marchando nessa terra, caminhando para a vitória prometida. Todo o inferno tentou se levantar para resistir, mas a vitória já havia sido declarada para Jesus. É verdade que as tentações de Jesus nos ajudam a resistir às nossas tentações, nós aprendemos. Mas o objetivo de Jesus ser tentado não foi que, olha, quando vocês forem tentados, ajam assim. Porque na verdade aquelas tentações não eram apenas um modelo para ser imitado. Não! Quando a Escritura registra as tentações de Jesus, o texto diz, o Espírito Santo guiou, ou seja, impeliu Jesus, levou Jesus ao deserto para ser tentado. Era proposital. As tentações não pegaram Jesus de surpresa. Elas representam esse conflito. Está dentro do plano, está dentro da estratégia de Deus. O que a gente vai ver nessas tentações é que Jesus luta, Jesus vence e Jesus nos salva. Ele enfrenta Satanás diretamente. Porque Jesus, o segundo Adão, ele vem para fazer o que o primeiro Adão não fez. Havia uma questão aqui. Quem vai tomar os reinos deste mundo? Como que o reino de Deus vai ser estabelecido nessa terra? A resposta? Jesus tomará o governo em nosso nome, para a glória dele. Satanás será esmagado debaixo dos pés dele. É isso que Paulo diz em Romanos 16:20. Em breve, o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. E olha que coisa interessante, não é? Ele está escrevendo para uma igreja que possivelmente passava por lutas. O Deus de paz vai guerrear. O Deus de paz vai esmagar. Onde
Adão concedeu vitória para Satanás, Jesus resistiu. A obediência de Jesus ao Pai marcou a vida dele. Por isso, Jesus experimentou uma fraqueza tão profunda, fome, cansaço, em contraste com Adão, que tinha tudo. Jesus vai ao deserto para vencer no deserto, ao contrário de Adão, que foi derrotado no jardim onde tinha tudo. Jesus estava cercado de animais selvagens, enquanto Adão estava cercado de animais dóceis, quase talvez domesticados. Jesus vence no meio do caos, enquanto Adão é derrotado no meio da beleza, da paz. Agora, se Jesus venceu no meio do caos, Ele pode vencer o caos do seu coração. Talvez você esteja procurando em outras fontes, tentando beber em fontes rotas, procurando essa paz que só Jesus pode dar, porque Ele é o que vence no meio do caos. Aquele que estava no princípio de tudo, que trouxe paz a um universo sem forma, vazia, sem ordem. Porque João disse, Ele estava no princípio, e todas as coisas foram criadas por meio dele. O universo estava em caos, e toda a criação foi trazida à ordem. Olha a grandeza disso, presta atenção. Ele pode trazer paz ao nosso coração. Se Ele traz ordem ao universo, olha o tamanho da graça e da misericórdia do nosso Jesus. Ele coordena o universo, mas Ele também pode controlar e trazer sob o seu poder o nosso coração. Você tem vivido como alguém que já participa dessa vitória? Você confia no triunfo de Jesus? Você precisa lembrar no dia a dia que Jesus já esmagou a cabeça da serpente. A cruz, um símbolo de crueldade, também demonstra tamanha graça. Meus irmãos, o Evangelho nos humilha. Sabe que antes dele nos salvar, Ele nos humilha. Porque Ele diz, você não pode se salvar. Foi necessário o Filho de Deus vir à terra. Mas Ele também diz, a misericórdia de Deus é tão grande, que Ele entrega o próprio Filho para morrer por nós. Em nossas batalhas do dia a dia, nas nossas tentações, nós vamos enfrentar dificuldades. Mas a vitória de Jesus sobre Satanás, sobre o mal, nos ajuda a resistir, porque Jesus venceu por nós. Quando enfrentamos tentações, quando enfrentamos vícios, quando você enfrenta pensamentos impuros, influências até diabólicas, você pode olhar para Jesus, o modelo que venceu, e lembrar que Ele foi tentado em tudo, mas venceu para a glória de Deus Pai. Olhe para Jesus, considere Jesus. Nós não tínhamos nada, nós éramos pecadores, nós éramos miseráveis. Mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Esse é o Evangelho. Existe algo, por isso que Paulo canta. Há algo que pode nos separar do amor de Deus? Não, não há. Nem morte, nem vida, nem principados, nem potestades, nem altura, nem espada, nem nudez. Nada pode nos separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus. Por isso, diante dos dilemas do seu dia a dia, corra para Jesus.
Descanse em Jesus, lance-se aos pés da cruz de Cristo e encontre graça e misericórdia que você tanto precisa. A vitória de Cristo sobre Satanás, assim como ele derrotou a serpente, no fim de tudo, o mal será vencido nas nossas vidas e no mundo, e nós reinaremos com Cristo Jesus. Para a glória de Deus, Pai. Jesus Cristo, a semente da mulher. Ele vai voltar para estabelecer o reino. Por fim, há uma terceira promessa. A promessa de sofrimento. Há um preço nessa redenção. Deus diz para Satanás: você lhe ferirá o calcanhar. Há uma profecia de uma luta. A semente da serpente, ou seja, Satanás, os infiéis, aqueles que Jesus lá em João 8,44 diz: vocês pertencem ao pai de vocês, que é o diabo. E a semente de Eva. Mas como demonstração de amor, o Pai Celestial enviou seu único Filho para morrer na cruz, em nosso lugar, pelos pecados. Jesus foi esmagado. E ele diz, né? Aquele que quiser seguir-me, tome a sua cruz. Há um preço. Há um custo. E é interessante que a palavra custo, no que diz respeito a ser discípulo de Jesus, nos mostra duas coisas. O primeiro custo é o preço que foi pago, a vida de Jesus. E o segundo custo é o resultado que você vai ter que carregar pelo resto da vida por ser discípulo de Jesus. E ser discípulo de Jesus é carregar uma cruz. É saber que unido a Cristo nós vamos enfrentar batalhas. Mas assim como a cruz mostra essas batalhas, é somente na cruz, e no fim das contas é lá, que Deus demonstra o seu amor por nós. Não é nas circunstâncias tranquilas da vida. Talvez você pense que Deus demonstra amor somente quando você está em paz, quando você está tranquilo, quando não tem luta, quando as contas estão pagas. Não. A gente não deve pensar que Deus só está em nosso favor quando as coisas estão bem. A vida frequentemente vai ser dolorosa. Às vezes vai ser sombria. As coisas nem sempre vão bem. Às vezes vai acabar o salário e sobrar mês. Às vezes a gente vai ter um diagnóstico. Às vezes o desemprego vai bater na nossa porta. As coisas nem sempre vão estar bem. Mas nós somos chamados nestes momentos a olhar para o sacrifício de Jesus. Ver ali o amor. Talvez você está procurando em tantos lugares, querendo ouvir tantas coisas. E Deus está dizendo para você: olhe para a cruz do meu filho e descanse. A prova que você precisa está na obra de Cristo. Para que as trevas, as tempestades do nosso coração sejam dissipados. A verdade que a gente precisa é que a cruz é o amor de Deus por nós. Como que você tem enfrentado o sofrimento? Você consegue colocar numa balança o seu sofrimento e o que Cristo passou por você? E quando você põe as duas coisas, você acha que você realmente sofreu mais do que Jesus? Aí você diz: ah, pastor, mas Jesus era Deus. Pior ainda!
Aí a ofensa é maior, porque ele era inocente. Porque ele, sendo Deus, não usurpou o ser igual a Deus, mas assumindo a forma de servo, foi fiel até a morte, e morte de cruz. Mesmo quando as circunstâncias parecem difíceis, Deus está nos ensinando sobre o seu amor. Diante disso tudo, eu quero concluir. Você é chamado para tomar uma decisão. Ou você vive como quem confia no triunfo de Cristo, ou você vai viver à mercê do pecado e à mercê do desespero, do sofrimento. A promessa de Gênesis 3,15 não é apenas escatológica, é um convite diário para descansar naquele que venceu a serpente e garantiu a nossa vitória. Talvez hoje você está aqui cansado, não é? Talvez você está lutando contra tentações que parecem incontroláveis. Mas eu já disse e repito, o simples sinal de que você está lutando é sinal que tem vida. Se você não está lutando, talvez você já tenha morrido espiritualmente, aí é algo grave. Mas olhe para Cristo. Ele esmagou a cabeça da serpente e prometeu que nunca nos deixaria sozinhos. Ele conhece as suas lutas, porque ele enfrentou a tentação e venceu. Ele sabe o que é padecer. Isaías diz, né? Homem de dores que sabe o que é padecer. Ele carregou em si mesmo os nossos pecados. Não confie na sua força. Não confie no seu poder. Confie e renda-se àquele que já triunfou. A cruz nos lembra que mesmo quando as coisas parecerem mais tempestuosas, o amor de Deus não falha. Em Cristo, o mal não tem a última palavra na nossa vida. Porque a vitória que nós precisamos já foi garantida. Mas pastor, e se o diagnóstico não mudar? O apóstolo Paulo fala, para mim o viver é Cristo e o morrer não é desespero, é lucro. Porque o dia que o crente fecha os olhos nessa terra, ele abre os olhos na Nova Jerusalém e nunca mais lágrima alguma escorre de seus olhos. Descanse nessa promessa. Lance sobre ele as suas ansiedades. Pedro nos lembra, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Por meio dele nós também venceremos. Que a nossa vida seja marcada pela confiança no Redentor, pela esperança na vitória final e pela coragem de caminhar rumo à Nova Jerusalém, à glória eterna, para a glória de Deus Pai. Amém. Senhor nosso Deus, nosso Pai amado, obrigado pela Tua palavra, que nos conforta, que nos dá esperança, que acalma o nosso coração diante das tempestades dessa vida. Neste mundo teremos dores, as lágrimas ainda vão rolar, mas nós podemos descansar, que o Senhor há de secar de nossos olhos toda lágrima. Toda imperfeição que marcou nossa vida nessa terra não vai entrar no céu. Louvado seja o Senhor, que conquistou a vitória por nós em Cristo Jesus, para a glória de Deus Pai. Te oramos em nome de Jesus. Amém. Irmão Lúcio.